E nessa aula nós falaremos sobre a solubilidade dos sais. Isso, nós vamos saber quais sais são solúveis, quais sais são insolúveis. Então agora Nós vamos chamar a... Vinheta, vinheta. Cadê você? E aí galerinha, vamos então aqui continuar o nosso conteúdo de sais. Nossa, acabou a tinta do meu canetão. E agora, o que eu vou fazer? Seu canetão tá sem tinta? Tá. Você tá precisando de novos materiais escolares? Sim. Então você já tem a solução. Você vai procurar lá na papelaria Universo, onde você tem o seu papel. Palavra do patrocinador. Então galerinha, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, teremos que descobrir se o sal é solúvel ou se o sal é insolúvel. Quando falamos insolúvel, quer dizer que ele é pouco solúvel. Então vamos aqui entender a nossa matéria. O sal solúvel, ele tem bastante interação com o solvente. Normalmente a gente coloca como a água, tá? O solvente universal. Então se o sal ele tem bastante interação com a água, ele vai se dissolver facilmente, formando uma mistura homogênea. Se o sal é insolúvel, quer dizer que ele é pouco solúvel em meio ao solvente. O que isso significa? Isso significa que os íons do sal ele tem uma interação muito maior do que com o solvente. Ou seja, então ele vai preferir ficar no estado de sal do que se dissolver em meio a esse solvente, fazendo então uma coisa que a gente chama de precipitado. A solubilidade de sais está diretamente relacionada com a temperatura. Alguns sais, quando a temperatura aumenta, a sua solubilidade também aumenta. Existem alguns outros sais que quando você aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. A maior parte, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, mas você não pode falar que isso é uma regra geral para todos os sais, certo? Quanto à solubilidade dos sais na temperatura ambiente, nós temos uma tabelinha que mostra quais sais são solúveis ou insolúveis, ou seja, pouco solúveis, em água. Bom, essa tabelinha ela vai ser apresentada para você ir agora, mas vamos falar aqui dos principais. Os acetatos, os nitratos, isso é o ânion que forma o sal. Eles são todos solúveis sem exceção. Se você pega cloretos, brometos e iodetos, eles são solúveis como regra, porém as exceções são os de prata, os de chumbo e os de mercúrio. Os sulfatos também são solúveis, com exceção do que eu chamo de senhor cachumba, que é o estrôncio, o cálcio, o chumbo e o bário. Agora a gente tem aqueles que são insolúveis como regra, mas que as exceções são sais solúveis. Por exemplo, os sulfetos eles são insolúveis, com exceção da família 1A, da família 2A e do amônio. Então ficaria sulfeto de amônio, seria um sal solúvel, beleza? Além disso, os carbonatos eles também são insolúveis como regra, mas os carbonatos da família 1A ou de amônio são solúveis. Fosfatos também são insolúveis como regra, com exceção à família 1A, que seriam os metais alcalinos, e com exceção também ao de amônio. Essa tabelinha ela mostra a solubilidade em relação aos ânions que formam esses sais. Bom, é cobrado em alguns vestibulares, então dependendo do vestibular que você vai fazer, é importante que você saiba de cor toda essa tabelinha aí. Essas aí são só os principais, existem vários outros sais, mas esses aí são os que você precisa saber de cor, dependendo do vestibular que vai prestar. Olá galerinha, nessa aula nós falamos sobre sais. Sobre sal solúvel ou sal pouco solúvel. Então meu querido amigo professor Vinícius Pavanelli, o que eles precisam saber para resolver o nosso exercício? Eles precisam saber sobre a tabelinha que foi falada no finalzinho do vídeo para fazer corretamente o exercício. Então fique atento ao nosso exercício de fixação, que aparecerá no fim do vídeo. Muito obrigado.